Como avaliadores dessa tarde, nós temos a doutora Laura Coelho, representante da UAB. Seja bem-vinda, doutora Laura. Doutor Gerson Viana, representante aí da Assembleia Legislativa. E o doutor João Vitor Martins, representante da Procuradoria. Seja muito bem-vindo, todos os avaliadores. Anunciamos que este embate já está vencido pela equipe da UFAM. Então, meus parabéns à equipe da UFAM, uma vez que houve desistência da equipe da Faculdade Boas Novas em relação a este processo. Entretanto, nós estamos em duas competições. Uma competição por equipes, que a UFAM já se classificou, e uma competição individual. E é necessário que os alunos da UFAM tenham a oportunidade de ter sua avaliação individual para competir também nos critérios de destaque individual. Por isso, nós realizaremos o sorteio do Conselho de Sentença, assim como já temos um acusado aqui, o Caio, para que seja avaliado e depois ser a somatória das notas. Então, de acordo com a pronúncia do caso concreto, foi julgado procedente o pedido constante da denúncia formulado pelo Ministério Público e pronunciou o acusado Caio como incurso nas penas do artigo 121, parágrafo 2º, além das qualificadoras de motivo fútil e mediante dissimulação. A equipe da UFAM terá o tempo regimental para fazer sua apresentação e avaliação individual. Nós também realizaremos o sorteio do Conselho de Sentença, uma vez que a interação entre a equipe e o Conselho de Sentença faz parte da avaliação. Ok? Então vamos lá. Com a palavra, doutor Marcelo. Bem, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Uma satisfação muito grande estar aqui hoje, compartilhando de bons momentos ao lado destes alunos que estão aqui, futuros profissionais do direito. Saúdo aqui em nome dos magistrados, doutor Saulo, meu colega de concurso e também ainda de entrância, né? Logo, logo estará aqui na capital, mas ainda é colega de entrância. Grande juiz, tem feito um trabalho excelente, um trabalho elogiável à frente da coordenação da SMAN. A SMAN, aqui através do meu amigo Andres, que também tem desempenhado um papel excelente na formação, tanto dos magistrados, como a formação também do público externo, oferecendo cursos de muita qualidade e de muita adequação para as necessidades do conhecimento que temos aqui na nossa região, no nosso estado. Saúdo também os avaliadores, aqui na pessoa do meu amigo Gerson, meu colega de mestrado, com quem tenho há algum tempo aí compartilhado as agruras da formação, da especialização. Ele menos, né, porque tem mais capacidade do que eu mais, tenho penado mais, mas saúdo aqui os demais avaliadores que participam conosco aqui deste evento. Os discentes, né, os alunos que estão participando aqui na tribuna, na defesa, no caso aqui, a defesa. Lamentavelmente, por alguma razão, a outra faculdade, a outra equipe não pôde comparecer, que seja uma razão justificada. E por conta disso, teremos então aqui uma espécie de monólogo, mas de altíssima qualidade, sem dúvida. Para os alunos, aqui também temos alunos, eu tenho aqui pessoas da minha equipe, Saulo, de Inhamundá, que trabalham no remoto, que estão aqui. Tenho aqui também o Luivan, tenho aqui a Isabelle, temos aqui também a Solange, que são servidoras e servidores queridos da comarca de Inhamundá, que estão acompanhando aqui os nossos trabalhos. Compartilho com vocês também as minhas boas memórias a respeito do júri simulado. Diria o Gerson que nem tão boas, né, Gerson? Estava reclamando que fui garfado na minha vez, mas foi uma experiência extremamente importante para a minha formação participar do júri simulado. Naquela época, eu sentado aqui, como estão sentados esses rapazes, não me imaginava na função de juiz posteriormente, mas certamente, naquele momento, estava ali se desenhando já uma futura carreira que acabou inclinando para a magistratura e, graças a Deus, a magistratura do Amazonas me acolheu de tão bom grado e sou muito feliz aqui na magistratura do Amazonas, exerço com muita dedicação e com muito compromisso o cargo que o tribunal me permite exercer aqui neste estado, nesta capital.
E, desde logo, cumprimento vocês também, exortando que façam deste trabalho com a seriedade que se estivessem fazendo um trabalho efetivamente remunerado, pois é assim que talvez alguns de vocês vão atuar. E a oratória que vocês vão desempenhar hoje aqui certamente será um fator de diferencial para vocês no restante das carreiras de vocês. Bem, o júri é uma figura um tanto ímpar dentro da Constituição do processo penal brasileiro. A Constituição trouxe essa figura do júri e reservou para eles uma competência. E é engraçado, porque quando a gente fala no júri, a gente pensa logo nos crimes contra a vida. Mas, se olhado de perto a Constituição do júri, nós temos que esta é a competência mínima. Poderia o legislador estender para outras competências o trabalho do Tribunal do Júri, mas achou por bem o Constituinte reservar os crimes dolosos contra a vida à competência do júri, à competência dos cidadãos. E este tribunal ímpar é também ímpar para o juiz. Quando vou fazer o júri, sempre digo para os jurados da minha satisfação de tê-los ali, porque julgar é um ofício muito solitário, não é fácil julgar. Diria mesmo que é pesado demais para um homem julgar outro homem, incluindo também, naturalmente, as mulheres, mas é muito difícil julgar. E quando você tem o compartilhamento de 7 outros julgando com você, fica muito mais leve. E no júri eu me sinto assim, me sinto muito mais leve, porque estou ali compartilhando com mais 7 esse fardo, que é um fardo terrível, o fardo do julgamento. E nesse ponto agora passa ao sorteio dos jurados, que representam aqui os cidadãos que participam e que formam o conselho de sentença. À medida que eu for sorteando aqui o nome, por favor, levante a mão, que nós passaremos às recusas. Melina Pacheco. Diga a defesa. Nada opor, excelência. Muito bem, Melina, pode se dirigir aqui às cadeiras. Aqui você fará parte do conselho de sentença. Normalmente aqui nós teríamos os 2 grupos podendo fazer as recusas imotivadas, e são imotivadas porque as partes não precisam justificar, não precisam dizer a razão pelas quais estão recusando, basta que dentro da estratégia de defesa ou de acusação não aloquem esta perspectiva dessa pessoa nessa estratégia. Muito bem, próximo sorteado, Camila Luísa Souza da Silva. Diga a defesa. Nada opor, excelência. Muito bem, Luísa, por favor, faça-se aqui integrar o conselho de sentença. Antônio Leandro de Holanda, Palmeira. A defesa. Nada opor, excelência. Letícia Pessoa. Diga a defesa. Nada opor, excelência. Bem, já temos 4, chegaremos a 7. Adilson Souza. Diga a defesa. Nada opor, excelência. Muito bem, Adilson, pode fazer aqui presente nas cadeiras do Conselho de Sentença. Temos 5. Francisca Barbosa Gomes. Francisca não compareceu? Bem, aos jurados faltosos que não justificaram a ausência, desde logo aplica a multa de 1 salário mínimo. O Código prevê até 10. Salvo melhor juízo, 10. Vou aplicar em 1, que é o mínimo, para que sinta-se estimulado a comparecer na próxima reunião. Fabiana Esteves Boaventura. Diga a defesa. Nada opor, excelência. Pode sentar aqui para integrar o conselho de sentença, Fabiana.
Houvesse alguma escusa, alguma recusa, a parte seria dispensada, naturalmente, e prosseguiríamos para um próximo nome, né? Não tivemos aqui nenhuma recusa, mas o jurado agradece seu jurado e dispensa em seguida. Portanto, temos formado aqui o nosso... Ok, porque uma faltou, né? Graciele Thaís Souza de Oliveira. Diga a defesa. A defesa agradece, mas dispensa. Muito bem. Temos então aqui também a experiência da recusa. Obrigado, Graciele. Você foi dispensada. David Penha Lopes. Diga a defesa. Nada opor, excelência. Muito bem, David. Faça-se aqui, assente-se aqui no conselho de sentença, você fará parte do conselho de sentença. Normalmente eu agora anunciaria basicamente o caso, como isso está incluído também no tempo de apresentação, as partes, os debatedores apresentarão ali aqui o caso para vocês. O réu já encontra-se presente. Normalmente agora ele entraria, na minha ritualística, ele entraria, se estivesse preso, provavelmente, acompanhado dos policiais militares, estando solto, poderia estar livremente em plenário. Neste momento também advirto às partes duas coisas, aos jurados duas coisas. Primeiro, que se eles têm alguma relação de interesse no caso, devem levantar a mão e dizer, olha, eu sou parente deste réu, eu tenho um conhecimento diferenciado do caso, tomei contato com esse caso assim, É a hora de os jurados apresentarem os seus impedimentos e as suas suspeições. O jurado que tem algum tipo de conhecimento do caso, alguma proximidade com a vítima, alguma proximidade com o réu, deve acusar-se para que seja analisada a situação de impedimento e suspeição. Desde logo não podem ser componentes do mesmo conselho de sentença, marido e mulher, companheiro e companheira, entre eles não pode, e também entre eles e as partes que estão sob o julgamento, isto é, o réu e a vítima. E advirto também que a partir de agora vocês não podem mais se comunicar com o público externo, tampouco entre vocês, sobre as questões em julgamento. Podem conversar, trivialidades, outras situações, mas não sobre o fato. O jurado não pode comentar e nem emitir opinião sobre qual será o seu julgamento para este caso, sob pena de influenciar os outros jurados e o júri ser anulado. É diferente da ritualística americana, por exemplo, que a gente vê nos filmes, em que os jurados se reúnem para debater o caso, e aí, a partir daí, julgar a partir desses debates. No Brasil, os jurados eles não podem debater, eles não podem se comunicar acerca do caso, nem com o público externo e nem entre eles. Então, quem tem, e normalmente isso acontece, quem tem alguém para avisar, ligue agora, avise, olha, eu vou ficar o dia inteiro aqui no júri, não espere por mim para o almoço, e em seguida recolhemos os celulares. O jurado não fica com o celular, não fica com nenhum tipo de comunicação externa. E 2 servidores, normalmente, muito importantes, ocupam esta posição para poder garantir essa incomunicabilidade. 2 oficiais de justiça. Se o jurado vai ao banheiro, vai acompanhado do oficial de justiça. Se o jurado vai almoçar, vai acompanhado do oficial de justiça. Só sai e só se movimenta acompanhado do oficial de justiça. Então, são 2 pessoas, ou uma função muito importante também dentro da manutenção dessa incomunicabilidade. Muito bem, levantem-se todos para o juramento do conselho de sentença.
eu vou ler o compromisso dos jurados e, em seguida, vou me dirigir a cada jurado. E, à medida que eu me dirigir a você, diga: assim o prometo. Em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Antônio Leandro de Holanda Palmeira. Levante a mão direita. Camila Luísa Souza da Silva. Melina Pacheco. Letícia Pessoa. Adilson Souza. Fabiana Esteves. David Penha. Muito bem, os jurados estão compromissados, podem assentar-se. Iniciamos neste momento a instrução do processo, a instrução em plenário, onde serão ouvidas as partes, as testemunhas e, ao final, o réu é interrogado. A vítima, se foi tentativa e tendo condições de participar, também participa. Sendo o caso de homicídio consumado ou algum tipo de crime contra a vida consumado, naturalmente a vítima não participaria. Mas, para os casos tentados, sim, a vítima poderia participar. Faríamos, então, toda essa instrução em plenário, ouvindo estas partes, fazendo as perguntas, apresentando eventuais documentos, perícias e inquirições, e em seguida, e aí sim, chegamos ao momento da nossa atividade, abriríamos a oportunidade para os debates. Primeiro, a promotoria de justiça, o promotor de justiça, normalmente é um promotor ou uma promotora, não é comum, pelo menos no interior, ter mais de um promotor ou uma promotora, não tem impedimento a que este encargo seja dividido entre promotores, podem participar mais de um, e aí vão ali dividir o tempo. É mais comum com assistente de acusação, um advogado contratado pela família da vítima para poder acompanhar o julgamento, também é possível. E o Ministério Público, agora, para promover a acusação, teria 1h30. Em seguida, a palavra seria passada para a defesa por mais 1h30. E, ao final, nós teríamos a possibilidade de réplica pelo Ministério Público e tréplica, cada um de 1 hora. No nosso caso, em que o Ministério Público não se faz presente, para efeito de pontuação individual de cada debatedor, será aberta a oportunidade para que a defesa promova aqui a sua explanação pelo tempo de 45 minutos. Me corrija se eu estiver errado. 45 minutos, podendo vir a réplica de 20 minutos. Senhores, vocês agora têm a palavra e peço que apresentem o caso para os presentes, para que conheçamos bem e entendamos bem o caso que está sob julgamento. Vocês têm agora a palavra, assim que estiverem prontos, eu começo a contar o tempo. Marcos Vinícius Nascimento Fonseca, Universidade Federal do Amazonas. Ao excelentíssimo senhor juiz, os cumprimentos da Defensoria. Aos doutos, membros do Ministério Público, que infelizmente não estão aqui, a Defensoria os cumprimenta e os saúda com todo respeito. Doutos, membros da Defensoria, vamos à luta. Senhor réu, nosso assistido, hoje nós estamos aqui para entregar 150% de nós, na melhor defesa que o senhor merece, que os seus 2 filhos merecem. Receba os cumprimentos da Defensoria Pública. Senhores jurados, membros do Conselho de Sentença, primeiramente eu gostaria de agradecer a presença de cada um dos senhores. Recebam de verdade os cumprimentos da Defensoria. Nós sabemos como é difícil o trajeto até o tribunal, mas aqui os senhores estão prestando um verdadeiro serviço público. Eu inicio com a seguinte pergunta. Os senhores já entraram em algum serviço público e foram tratados com grosseria ou com desdém alguma vez na vida?
Excelências, é muito comum. Por que eu pergunto isso? Porque existem dois tipos de servidores públicos. O primeiro é aquele que faz um trabalho excepcional. É aquele servidor público que presta o verdadeiro serviço público, assim como os senhores estão fazendo agora. Porém, existe um segundo tipo de serviço público. É aquele prestado de qualquer jeito. É aquele que, infelizmente, é eivado de vícios e de erros. Excelências, alguns serviços públicos permitem erros. Por exemplo, errar em uma declaração, errar em uma certidão. Isso é perdoável. Mas existem alguns erros, em algumas matérias, que o erro é inadmissível. Exemplo, direito penal. Errar no direito penal, excelências, é a possibilidade de condenar alguém injustamente a 5, 8, 10, 15, 20 anos por um simples erro. Um grande mestre que tive, defensor público da União, certa vez comentou comigo que a forma é garantia. O que significa? No direito penal, existem regras que você tem que seguir. E se eventualmente você se desviar dessas regras, você incorre em injustiças. A exemplo, temos um caso de 1937, Minas Gerais, aqui no Brasil. 2 irmãos, Joaquim e Sebastião Naves. Eles eram homens comuns, homens que trabalhavam com comércio de cereais. Eles tinham um sócio, o primo, chamado Benedito. Certa vez, os negócios não iam tão bem, e Benedito decidiu vender uma saca de arroz por 90 contos de réis. Pegou o dinheiro e fugiu. Os 2 irmãos começaram a procurar pela cidade o Benedito, mas não o encontravam. Então, levaram essa informação até o delegado de polícia, que abriu o inquérito e começou a investigar o desaparecimento. Mas digo, a polícia não tinha nada. Nada que indicasse o paradeiro de Benedito. Até que, certo dia, os irmãos conseguiram uma informação de que Benedito tinha saído da cidade, levando consigo o valor e uma mala. Levaram essa informação até o delegado de polícia. Porém, o delegado era conhecido como Chico Vieira, um militar. Chico não acreditou na versão apresentada pelos irmãos. Na verdade, acreditou que os irmãos teriam assassinado Benedito, ficado com o dinheiro escondido. Acreditou tanto nisso, excelências, que mandou prender os 2. Mas não somente eles, mandou prender a sua mãe de apenas 66 anos. Apenas não, de 66 anos. Excelências, naquele momento se inicia um dos maiores erros do judiciário. Naquele momento se inicia o verdadeiro inferno naquela delegacia, na vida daqueles 2 homens. Eles passam a ser torturados incessantemente. Por quê? Porque o delegado precisava, naquele momento, de uma maldita confissão, a troco de tudo. O que ele fez? Aqueles 2 homens foram torturados diversas vezes, de diversas maneiras diferentes, com espancamento, afogamento, dias sem comer, até, excelências, foram obrigados a ver a sua mãe sendo violentada sexualmente na sua frente. Tudo para conseguir a maldita ameaça. Confissão. Excelências, quem confessou não foram os 2. Quem acabou confessando foi a pobre senhora. E essa confissão, essa maldita confissão, foi usada para fechar o inquérito, fazer a denúncia e pronunciar. Aqueles 2 homens foram levados ao Tribunal do Povo, que por 2 vezes decidiram pela absolvição dos irmãos Naves. Mas o Ministério Público conseguiu a anulação do 2º julgamento. E então, quando foram julgados pelo tribunal, eles foram condenados por um crime que não cometeram. Eles cumpriram pena durante 8 anos. Até que, 2 anos depois, em liberdade, um dos irmãos morreu. Adivinhe? Com problemas mentais, por causa de toda a tortura. E o outro, 15 anos depois, com a ajuda da polícia, descobriu que no interior do estado de Minas Gerais estava Benedito, vivo, na casa de seu pai.
E quando soube de todo o burburinho que tinha causado, não voltou para a cidade. Por quê? Porque estava com vergonha. Porque assim que saiu com o dinheiro, foi roubado. Excelências, condenação injusta. É isso que acontece quando se leva em consideração uma confissão. É isso que acontece quando, infelizmente, se junta a parcela do funcionalismo público que não quer fazer o que é correto com o meio mais rápido para fechar o inquérito. A confissão. Isso, excelências, condena alguém injustamente. Vamos ao caso dos autos. O nosso presente caso. De um lado temos este homem, o réu, nosso assistido. Nós não estamos aqui para dizer que ele é um santo. Não. Quem é santo? Somente Jesus Cristo. Mas este homem é um homem comum, um homem humilde, um homem de baixa instrução, sequer completou o ensino fundamental. Este homem é pai de 2 filhos, excelência. E ele está sentado nessa cadeira injustamente. De outro lado, temos a vítima, a pessoa que morreu. Quem era essa pessoa? Era uma moça, faccionada. Ela já estava jurada de morte, excelências, pelo seu antigo comparsa, que estava preso, mas ele era do alto escalão de 2 facções, CV e FDN. Este cidadão estava de dentro da cadeia mandando diversas ameaças por ligação e por carta. Excelências, aquela mulher só tinha 2 trabalhos, aparentemente. Era viver em festa em festa, de droga em droga. Essa era a vítima, porque ela estava querendo curtir os últimos instantes da vida dela, pois estava jurada de morte. O nosso caso, se iniciou no dia 27 de agosto de 2017. A vítima estava acompanhada de 2 colegas numa festa, a festa de Cabos e Soldados, no interior do estado do Amazonas, no município de Itacoatiara. Ela estava curtindo a festa, até que em determinado momento a festa acaba, 2 horas da manhã do dia 28. Então, ela, acompanhada de 2 colegas e mais 2 que encontrou fora da festa, foram todos para uma segunda festa, baile de favela, em outro bairro do município de Itacoatiara. Chegaram no baile de favela, somente a vítima entrou na festa. Os amigos ficaram fora. Então, a vítima é vista pela primeira testemunha, às 3 horas da manhã. A primeira testemunha indica que a vítima foi vista com um homem alto, magro, de camisa preta. Depois, às 3h30 da madrugada do dia 28, ela é vista com uma amiga, pela testemunha que é o seu primo. E depois, excelências, ela não é mais vista. O que acontece? Às 5 horas da manhã, a sua colega, a primeira testemunha, fora do baile, toma notícia dos populares que a vítima havia morrido em um outro bairro, o bairro Tiradentes. Foi encontrada morta. A polícia começa a apurar toda essa situação. Mas, excelências, o próprio delegado de polícia fala no seu inquérito, ao término do inquérito, quando produziu o seu relatório, e falou o seguinte: diversas testemunhas foram ouvidas, porém, nenhuma soube precisar o horário que a vítima saiu daquele baile. Nenhuma soube precisar com quem a vítima saiu, se teria ou não saído com o nosso assistido. Em nenhum momento o delegado apontou que o nosso assistido teria saído com a vítima daquele baile. Meses se passaram, excelência. Meses se passaram em investigação, nada, porque a polícia não tinha nada. E o que aconteceu? A família informou a polícia: olha, a vítima está sendo ameaçada por um cara lá de dentro da cadeia que tem poder. O que a polícia fez com essa informação? Nada. Ignorou. Em dezembro de 2017, cai no colo do delegado de polícia este homem, preso por um crime muito parecido com o crime que nós estamos investigando hoje, falando hoje. Naquele momento, o delegado olhou para este homem e falou assim: pega aquele ninguém ali, que já cometeu um crime, e bora colocar esse na cola dele também. O que é mais um crime para quem já cometeu? Naquele momento, excelências, pegam este homem e passam a torturá-lo. E naquele momento se inicia o verdadeiro
inferno naquela delegacia, porque o delegado tinha tudo, todo o procedimento, só precisava de uma maldita confissão. Então este homem é torturado de diversas maneiras diferentes, excelências. Ele é sufocado, ele sofre pisa-pés, ele sofre, excelência, ameaças à vida dele, à integridade da sua família, dos seus 2 filhos. Até que sim, excelências, o delegado consegue a maldita confissão, que é usada para fechar o inquérito, para fazer a denúncia e pronunciar. A maldita confissão foi usada para fechar o inquérito, fazer a denúncia e pronunciar. E por isso ele está aqui injustamente nesse banco, na frente dos senhores. A maldita confissão, excelência, é um absurdo, porque diz que na data dos fatos ele estava vestido de camisa vermelha e amarela com listras. E depois, a mesma confissão fala que ele teria saído com a vítima às 4 horas da manhã, levado para sua kitnet, tido com ela relações sexuais. E depois, esperando que saísse do quarto, ele atirou 3 vezes contra o corpo da vítima. Excelências, hoje, os senhores têm um dever primordial, que é corrigir o erro da delegacia de polícia, que é corrigir o erro do Ministério Público e, quiçá, do Judiciário, quando decidiu pronunciar este homem. Por quê? Porque não há nenhuma outra evidência que confirme a confissão deste homem. E, portanto, nós aprendemos que não podemos utilizar apenas as confissões para trazer este homem aqui e condená-lo, porque senão incorreremos em condenação injusta. E é por isso que eu clamo dos senhores, o mesmo clamor que teve para o Tribunal do Povo quando julgou o caso dos irmãos Naves, a mesma absolvição que deram a eles, deem ao nosso assistido. E para trazer as provas desses autos, ou melhor, a ausência de prova desses autos, eu conclamo a este plenário o meu douto colega de defesa, Diego Colares Pantoja. Muito obrigado. Diego Colares Pantoja, Universidade Federal do Amazonas. Excelências, em primeiro lugar, vamos deixar muito claro que a única prova que o Ministério Público tem para fundamentar a sua denúncia, tudo que o Ministério Público viria hoje aqui sustentar, consiste em apenas uma prova, que é a confissão que o réu deu na delegacia. Supostamente, teria confessado o assassinato da vítima. No entanto, senhores, o Ministério Público pode vir aqui e dizer que a confissão põe fim em tudo, que a confissão é a prova cabal, que por ele ter confessado não existe nem necessidade de nós debatermos nada, porque o caso já está encerrado. No entanto, senhores, essa é uma ideia que fez muito sucesso no passado. Consiste na ideia da confissão como a rainha de todas as provas. No entanto, senhores, eram épocas arcaicas e autoritárias, que não mais coadunam com a nossa ideia de Estado Democrático de Direito hoje. Porque hoje, senhores, a confissão não pode ser mais considerada, não existe como considerar a confissão como a rainha das provas. E por quê? É muito simples. A ciência jurídica já evoluiu o suficiente para saber que existem diversos motivos pelos quais uma pessoa pode confessar um crime que não cometeu. Eu trago para vocês, excelências, a leitura do douto doutrinador Guilherme de Souza Nutti, que foi magistrado, mas também foi promotor de justiça. Um promotor que, diferente desses promotores que fizeram essa denúncia, fazia um bom trabalho. Excelência, por gentileza, me acompanhe nessa leitura. As páginas 453. Por favor, excelência. Alguns fundamentos provocam a manifesta ilegalidade da confissão, que não poderá ter qualquer valor judicial. São os seguintes fundamentos. Então ele lista, excelência, o senhor pode ver aqui nas seguintes páginas, uma lista de mais de 20 razões pelas quais uma pessoa pode confessar um crime. E dentre essas razões existem diversas que são razões ilegítimas. Eu poderia citar aqui, excelência, leia comigo também, as principais, que é exatamente o caso dos autos. Veja, 15ª, tortura psicológica. 16ª, coação física. 17ª, tortura física. 18ª, insensibilidade. 14ª, aqui em cima, coação psicológica. Excelência, é exatamente esse o caso dos autos. Esse homem foi torturado, foi coagido psicologicamente e fisicamente para confessar, e eu vou deixar isso provado aqui hoje. O Código de Processo Penal, excelências, que é o código que rege todos os atos que foram praticados até o presente momento, ele nos diz claramente, no seu artigo 197. Excelência, por favor, leia comigo. Artigo 197, aqui embaixo. O valor da confissão aferirá
se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova. E, para a sua apreciação, o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre elas e estas existe compatibilidade ou concordância. Ou seja, excelências, traduzindo, a confissão sozinha não quer dizer nada. A confissão, para ela ter algum valor, ela precisa concordar com as demais provas do processo. E é essa a pergunta que nós vamos responder aqui. Eu faço para os senhores primeiramente. Será que as outras provas que nós temos nesse processo concordam com o conteúdo da confissão do réu? Vamos ver. Vamos começar com as provas testemuniais. Nós temos 5, excelências, 5 testemunhas que viram a vítima na noite dos fatos. A primeira delas era uma amiga da vítima. Excelência, por gentileza, leia comigo o que a amiga da vítima, que viu ela na noite dos fatos, disse. Segurar, obrigado. Hoje, na noite dos fatos, certo? Por volta das 3 da manhã, encontrou rapidamente a vítima na casa de show Baile de Favela. Foi a casa que meu colega descreveu que estava tendo a festa. Localizada no bairro Colônia. Que a vítima abraçou rapidamente a declarante e a cumprimentou. Que a vítima estava acompanhada de um nacional moreno, alto, camisa preta. Muita atenção, excelências. Um nacional moreno, alto, camisa preta. Logo, logo eu volto nele. Não viu o rosto do rapaz, estava de costa. E após a vítima abraçar a declarante, seguiu o rapaz, não sabe dizer se ambos saíram junto ou permaneceram no local. Ou seja, excelência, a testemunha está dizendo que viu a vítima acompanhada de um rapaz moreno, alto, de camisa preta, mas não viu quando e com quem ela saiu, certo? Agora vamos para a segunda testemunha, que é um primo da vítima, que também estava lá no local e viu ela na noite dos fatos. Excelência, por favor, leia comigo. Puder segurar, excelência, por gentileza, obrigado. Hoje, por volta das 1 da manhã, foi até o Clube dos Cabos e Soldados, que era a primeira casa de festa onde eles estavam. E encontrou com a vítima acompanhada de um nacional, moreno, alto, com camisa preta. De novo ele é citado, já vou voltar nele, só um minuto. Moreno alto, bermuda não sabendo nomeá-lo. Haviam bastante espinho no rosto dele. Logo depois ela continua. Que saiu de lá por volta das 3h30 e foi para a casa de show Baile de Favela, que quando chegou ao local, já estava no Baile de Favela. A vítima, né? A vítima, acompanhada de uma amiga, chegou ao local, se aproximou do declarante rapidamente e saiu. Que por volta das 4h30 procurou a vítima e ela já tinha saído. Que não viu com quem ela saiu do local. Ou seja, excelência, a segunda testemunha nos diz que falou com a vítima, tanto no show dos Cabos e Soldados, quanto no Baile de Favela. Ela estava acompanhada de um rapaz moreno, alto, de camisa preta. No entanto, quando estava no Baile de Favela, ele procurou a vítima, ela já tinha ido embora. Não viu quando, não viu com quem ela saiu. Excelências, as outras 3 testemunhas oculares, e o Ministério Público poderia me desmentir se eu tivesse aqui mentido para os senhores, todas elas dizem, e isso vai estar no relatório final do inquérito que eu vou ler com os senhores também, nenhuma testemunha que viu a vítima na noite dos fatos sabe quando e com quem ela saiu da festa. Nenhuma testemunha viu. O delegado que fez o relatório do inquérito admite isso, eu vou ler com os senhores. Agora, excelências, se nenhum desses testemunhos nos ajuda a entender a autoria desse crime, existe um que nos ajuda, que é justamente, excelências, o testemunho da mãe da vítima, para quem ela confessava todas as situações pelas quais passava. As páginas 9, excelências. Por favor, acompanhe comigo, excelência, a leitura. Que ela vai nos contar, excelências, só uma explicação antes. Ela vai nos contar uma situação que o meu colega já tinha aqui explanado, de que a vítima se envolveu em um crime e foi presa. Ela participou como piloto de fuga de um crime onde uma pessoa foi morta. Foi presa ela e o cidadão que cometeu o assassinato, o Mévio. Lembre desse nome. É o companheiro de crime dela. Na cadeia, a mãe dela vai nos dizer o que acontecia entre eles. Agora sim. Durante todo o tempo que a vítima permaneceu no presídio, Mévio mandava recados exigindo que ela mudasse o seu depoimento. Que após ter ficado em prisão domiciliar, o discurso de Mévio mudou. Que a vítima todos os dias comentava com a declarante, ou seja, sua mãe, que Mévio mandava recados de que iria matá-la. Que a vítima se queixava que Mévio dizia que enquanto ela estava presa, ele mandava nela e que após ter ido para casa, ela estava fazendo e falando coisas da sua própria cabeça. Que Mévio avisava para a vítima que a cadeia não era eterna, ou seja, uma hora ele ia sair e uma hora ele ia se encontrar com ela. E depois ela continua. Por várias vezes a vítima comentou com a declarante, ou seja, sua mãe, que Mévio mandava recados de dentro do presídio de que iria mandar matá-la. Ou seja, excelências, nós temos aqui um cidadão que foi preso junto com a vítima e que quase todos os dias, dentro e fora da cadeia, mandava recado,
dizendo para ela mudar o seu depoimento, e nós vamos ver por que ele queria que ela mudasse o depoimento dela, e dizendo que iria matá-la se ela não fizesse, como ele fazia depois que ela saiu da cadeia e ficou em prisão domiciliar. Agora, excelências, uma dessas cartas que ele mandava para ela, enquanto ela estava presa, foi juntada aos autos. Eu estou com ela aqui no cavalete, vou ler com os senhores. Por favor, me acompanhem. Essa aqui, excelências, é uma das cartas que o Mévio mandava para ela dentro da cadeia. Se os senhores não conseguirem ler muito bem, eu vou ler com os senhores. Veja o que ele diz. Em breve, a liberdade vai cantar. O advogado está fazendo todos os procedimentos necessários para a gente sair. Lá por Manaus, o meu pessoal entrou no caso com 2 advogados. O meu pessoal? Que pessoal é esse? Já vai ficar claro para os senhores logo em seguida. Entrou no caso com 2 advogados, um por aqui e um por Manaus. Os 2 aqui já vieram conversar comigo e disseram que não tem inquérito policial contra nós, ou seja, não tem prova. Vejam que essa delegacia já está acostumada a fazer inquérito sem prova, como o próprio Mévio diz aqui na sua carta. O inquérito policial, tinham que fechar o inquérito policial em 10 dias, até agora nada. Então, melhor para nós, quanto mais tempo passa, até o excesso de prazo. Melhor ainda, porque não tem prova, a única prova que tem agora, atenção, excelências, a única prova que tem é aquelas leseiras que você falou. Então, isso é de menos, porque você pode mudar isso. Ou seja, excelências, o que ele está dizendo? Primeiro, meu pessoal entrou com 2 advogados no nosso caso. Excelências, uma pessoa normal já se enrola para pagar um advogado no seu caso. Ele entrou com 2. O pessoal dele botou 2 advogados no caso. O que ele diz logo em seguida, excelências? Ele diz que ele só está preso por causa das leseiras que ela falou na delegacia. Ou seja, a minha liberdade está nas tuas mãos. Eu só estou preso por causa de ti, porque se não fosse tu, não tinha nada no inquérito, eu estava solto. É isso que ele está dizendo. E é por isso que ele mandava quase todos os dias esse tipo de carta, para forçar ela a mudar, a tirar o seu depoimento. Agora, excelências, quem é Mévio? Já falamos o que ele mandava e o que ele falava para ela. Agora vamos ver quem é, qual é a personalidade dele. Vejam aqui no final. Não sei se os senhores conseguem ver muito bem. Ele coloca 2 assinaturas aqui embaixo da carta. FDN e CV. Meu colega já tinha cantado essa pedra. Ele é duplamente faccionado, mas os senhores podem se perguntar, 2 facções? Isso é meio estranho. Eu explico para os senhores, é exatamente isso, 2 facções. Porque esse crime aqui aconteceu em 2017. E desde 2016, a FDN já tinha se juntado com o Comando Vermelho para disputar rota de tráfico com o PCC aqui na região norte. Só que em 2017, excelências, não esqueçam, aconteceu a rebelião do Compage. 56 membros do PCC foram mortos por membros da FDN. E a partir de então se iniciou uma guerra entre FDN, Comando Vermelho, de um lado, e PCC do outro, para disputar não só o tráfico de droga, mas para eliminar uma contra a outra. FDN e CV, excelências, em agosto de 2017, que foi quando aconteceu esse crime, eram uma coisa só. Era uma coligação só. É por isso que ele assina com as 2 facções. Se não fosse por isso, ele tinha assinado só com a respectiva facção dele. Mas como era uma coisa só, uma coligação só, ele assina com as 2, excelências. Era esse o Mévio. Era esse rapaz que ameaçava a vítima dentro e fora da cadeia. Agora eu pergunto para os senhores, excelências, pergunta-chave. Esse rapaz aqui foi chamado para ser ouvido na delegacia? Resposta, não. O principal suspeito, aquele que ameaçava ela quase todos os dias dentro e fora da cadeia, não foi sequer notificado para comparecer na delegacia. Não tem nada no processo com o nome dele a não ser essa carta. E o depoimento da mãe dela que narra tudo. Excelências, esse homem aqui, duplamente faccionado, que ameaçava ela de novo todos os dias, não foi sequer notificado para comparecer na delegacia. Não tem nada, excelências. Eu pergunto dos senhores agora, se não tinha uma prova sequer contra esse réu que está sentado hoje aqui, se não tinha um testemunho, uma perícia, como foi que chegaram nele? O delegado de polícia, no seu relatório do inquérito policial, responde. Excelência, por gentileza, mais uma vez me acompanhe. Ele diz aqui, cerca de 1 mês após o homicídio, a equipe de investigação passou a receber denúncias anônimas de que a vítima havia sido vista momentos antes do seu homicídio nas proximidades do campo da TV Cultura, acompanhada do réu. Ou seja, excelências, não tinha uma prova sequer, não tinha uma evidência de quem matou a vítima, não tinha ninguém, a delegacia já estava parada com isso fazia meses. Apareceu um senhor lá, um rapaz, que tinha sido pego e estava em custódia por outro crime, colocaram nas costas dele. E para justificar isso, colocou no inquérito denúncias anônimas.
Excelências, essa tática é velha, essa tática é manjada. Quando a delegacia não tem nada e quer colocar um crime na costa de um rapaz, que a população, ele sabe que a população não vai falar nada porque ele já seria bandido, já é bandido, joga na costa dele. Excelências, quando eles querem fazer isso, eles colocam no relatório do inquérito denúncias anônimas. Nesse não é diferente. Eu li com os senhores, está aqui no inquérito. Só tem isso. Agora, excelências, o réu estava em custódia, estava preso. No entanto, 5 testemunhas que viram a vítima na noite dos fatos, que deporam no inquérito, elas foram chamadas para ficar na frente do réu e reconhecer ele. Vejam, excelências, que isso não é uma coisa cara, não é um exame de DNA, não é. É simplesmente chamar essas testemunhas, colocar na frente do réu e perguntar: ele estava na festa? Ele estava com a vítima na noite dos fatos? Excelências, nem isso fizeram. Não tem um reconhecimento no inquérito. Uma coisa básica, barata, simples, de praxe, não tem. A delegacia não se deu o trabalho de fazer só porque já tinha uma confissão forçada dele. Excelências, a arma do crime, que supostamente foi apreendida quando ele foi preso lá pelo outro crime, ele fala na sua confissão, folha 19, que a mesma arma que ele usou para matar esse outro rapaz foi a arma que ele usou para matar a vítima desse processo. No entanto, senhores, nas folhas 5 tem um auto de exibição e apreensão, que tem um projétil de arma de fogo. Ou seja, nós temos um projétil extraído do cadáver da vítima e nós temos a suposta arma do crime. O que nós temos que saber agora? Nós temos que saber se pelo menos esse projétil é compatível com a arma que ele apresentou. Porque senão não tem como saber que essa é a arma do crime. A delegacia fez essa perícia? Resposta: não. Eles pegaram o projétil, pegaram a arma apreendida, colocaram no saquinho plástico, colocaram na gaveta e pronto, engavetaram, não fizeram nada. Os senhores podem se perguntar: será que era realmente necessário fazer essa perícia? Vamos ver o que o próprio delegado de polícia fala sobre ela. Excelência, por favor, leia comigo. Estamos aguardando o reenvio da arma, encaminhada para a perícia, posto que a mesma foi apreendida e vinculada ao inquérito policial tal, para compará-la também com esse projétil. Ou seja, eles pegaram a arma e encaminharam para a perícia, para comparar com o projétil. E para quê? Para fins de validação do interrogatório do réu. Ou seja, senhores, o próprio delegado assumindo que essa perícia de comparação entre o projétil e a arma era necessária para a validação da confissão dele. Porque sem essa perícia não tem como saber se o que ele está falando é verdade ou não. Não tem como comprovar, não tem provas que corroborem com a confissão dele. O próprio delegado admitiu, sem essa perícia, sem outras provas, a confissão dele é ilegal, é inválida, não serve para nada. Agora, excelências, para enterrar de vez a denúncia do Ministério Público, vou expor a última perícia que não foi feita. Aliás, que foi feita e que é a perícia que contradiz o conteúdo da confissão dele. Até agora eu mostrei que não tem nada que corrobora, mas agora eu vou mostrar que tem uma perícia que não corrobora, que contraria a confissão dele. Excelências, na confissão dele, a folha 19, vou ler com os senhores. Excelência, por gentileza, leia comigo. Perguntado: quantos tiros efetuou na vítima? Respondeu: efetuou 3 tiros, certo? O delegado perguntou para ele, para saber se era ele, supostamente, né? Quantos tiros você efetuou na vítima? Ele respondeu: efetuei 3 tiros, é o que está na confissão. Agora, senhores, as folhas 4. Vamos ver o que o perito disse. Ele disse que foram 3. Mas o que o perito que examinou o cadáver da vítima disse? Está aqui o laudo, as folhas 4. Excelência, vamos contar quantos ferimentos perfurantes tem. Primeiro, ferimento perfurante na região cervical posterior. Segundo, ferimento perfurante na região torácica esquerda. Terceiro, ferimento perfurante na região paravertebral torácica direita. Quarto, ferimento perfurante no hemitórax direito. Ou seja, excelências, 4 ferimentos perfurantes. Foram 4 tiros. O perito constatou 4 tiros na vítima. Ele confessou 3. Segundo a delegacia, o rapaz que matou a vítima não sabe quantos tiros deu nela. Excelências, como se já não bastasse a ausência de provas, a única perícia feita no inquérito desmente a confissão dele, contraria a confissão dele. Sabe por quê, excelências? Porque não foi ele. Não foi ele que cometeu esse crime, excelências. Tínhamos o suspeito que ameaçava a vítima quase todos os dias. Faccionado, duplamente faccionado, não foi ouvido. Ele, que chegou na delegacia por outro crime, o delegado colocou nas costas dele porque sabia que ninguém ia se revoltar por ele, exceto essa defensoria que está aqui hoje.
que veio perante os senhores brigar para fazer justiça por ele. Agora, senhores, para qualificar juridicamente os fatos aqui provados, eu conclamo a tribuna meu douto colega Guilherme França. Guilherme França, Universidade Federal do Amazonas. Hoje, o que os senhores estão presenciando aqui é uma vergonha. O Ministério Público, fiscal da lei, quem deveria se preocupar em aplicar a lei, é quem está causando a injustiça. O Ministério Público faz questão de não ver a verdade. E sabe por quê, Excelência? Porque ele está cego por uma sede insaciável de punir a qualquer custo o primeiro que aparecer pela frente. Mas hoje, Excelência, isso não vai acontecer. Porque se depender de mim, de meus brilhantes colegas, os senhores saberão, assim como nós sabemos, que esse homem, o nosso assistido, não é responsável pelos crimes que o estão acusando. Excelências, o Ministério Público errou com esse homem. O Ministério Público está provando cada vez mais que a sua sede de condenação é infundada. E, como eu disse para os senhores, hoje esse trabalho preguiçoso não vai ser feito, nem por nós e nem pelos senhores. E, para tanto, as teses que a Defensoria Pública apresenta são as seguintes: negativa de autoria e insuficiência de provas. E isso baseado no princípio do indúbio pro réu. Essas são nossas teses principais. E, como tese subsidiária, nós apresentamos desclassificação para homicídio simples. Mas não se preocupem, porque eu explicarei cada uma dessas teses de uma a uma para os senhores. O que é importante os senhores terem em mente é que hoje os senhores são juízes de fato. Hoje os senhores julgam com a sua íntima convicção. Mas para que esse julgamento aconteça, é necessário que os senhores respondam quesitos, perguntas. Essas perguntas que estão nas suas mesas. Cada um desses quesitos diz respeito a um elemento desse caso. E, ao final, eles devem ser respondidos, para que os senhores decidam se absolvem ou se condenam o nosso assistido. A primeira pergunta diz respeito à materialidade. Quer saber se aconteceu o homicídio. E, senhores, isso é um fato incontestável. Infelizmente, aquela moça veio a falecer como está descrito na denúncia. Infelizmente, a vítima foi brutalmente assassinada. Mas, senhores, quando chegarem à segunda pergunta, serão perguntados se foi esse homem o autor desse crime. Aí a conversa é diferente. Porque o nosso assistido não é responsável por esse crime. A única prova que o Ministério Público tem contra o nosso assistido é aquela maldita confissão. Mas os senhores já sabem, porque já foi provado, que foi uma confissão tirada sob tortura. Uma confissão ilegal. O nosso assistido foi torturado psicologicamente, fisicamente, levou surra, levou chute, levou soco, coronhada, ameaça de morte, até dizer chega, não aguento mais, e assinar uma confissão por algo que ele não tinha feito. E isso o Ministério Público achou que seria de bom tom trazer aqui, começar pela denúncia, trazer até aqui e prosseguir com esse julgamento. Mas, senhores, devem estar se perguntando por que forjar uma confissão? Por que a polícia faria isso? A polícia não está do lado do bem? A polícia não quer o bem da sociedade? Eu respondo aos senhores por que a polícia fez isso. Porque numa delegacia de interior, o delegado tinha aquele caso de homicídio aberto há meses. E sabe o que ele tinha? Nada. Ele não tinha nada nas suas mãos porque fez um trabalho de investigação porco. Não tinha nenhuma prova, até que o nosso assistido caiu nas mãos deles. Então o delegado achou que seria provável sem prova nenhuma, que ele era o culpado. Jogou nas costas dele. O delegado seria menos um caso para ser analisado. Senhores, com base nessa confissão criminosa, o Ministério Público fez a denúncia. Mas, senhores, eu tenho uma coisa a dizer sobre essa confissão. Apenas para conhecimento, restam 5 minutos do tempo da exposição da defesa. Obrigado, excelência. Mas, senhores, eu tenho algo a dizer sobre essa confissão, essa prova tão importante que o Ministério Público tem. Na verdade, não sou eu quem diz, porque é o próprio desembargador Guilherme de Souza Nutti. Acompanhe comigo, excelência. Só um instante. Alguns fundamentos manifestam
provocam a manifesta ilegalidade da confissão. Ilegalidade da confissão, que não poderá ter qualquer valor judicial. São os seguintes fundamentos. Tortura psicológica, tal como se dá em interrogatórios prolongados, repetitivos e sem a possibilidade de se alimentar ou descansar. É um meio de extradição de confissão nitidamente ilegal. Coação física é a agressão contra a incolumidade física do suspeito ou indiciado, levando-o a admitir sua culpa de modo verdadeiro ou falso. Tortura física é o constrangimento físico exercido contra o suspeito ou indiciado de modo sistemático, repetitivo e prolongado. Usa-se violência física com o emprego de choques elétricos ou palmatórias ou surras, que é exatamente o caso de hoje. E acrescenta ainda que é considerado hoje um crime equiparado ao hediondo. Obrigado, excelência. Doutor, apenas para informá-lo, não são 5 minutos. O tempo, na verdade, era de 10 minutos. Ok, obrigado, Pode excelência. prosseguir. Mas, senhores, os senhores devem estar se perguntando como que um delegado faz isso. Como que uma delegacia faz isso com uma pessoa? Mas eu digo por quê, senhores? Quem explica isso é uma teoria que surgiu em Chicago, nos Estados Unidos, nos anos 60, numa das épocas mais racistas dos Estados Unidos. É a teoria do etiquetamento social. Isso chegou a ser usado aqui no Brasil também, numa época que os senhores devem lembrar como ditadura. Quando a polícia passava, pegava qualquer desavisado, jogava no camburão e imputava a ele um crime que ele nem tinha cometido. Sabe por quê, excelência? Porque ele estava no lugar errado, na hora errada. E foi basicamente isso que a polícia fez e que aquele delegado fez. Isso que eu acabei de ler para os senhores é o que manifesta a ilegalidade dessa confissão, essa tortura. Torna essa confissão ilegal. E, senhores, ainda que essa confissão não tivesse sido sob tortura, ainda que essa confissão tivesse sido de livre e espontânea vontade do nosso assistido, ela ainda assim não teria validade. E sabem por quê, excelências? Porque para uma confissão ter validade, é necessário que as outras provas corroborem o que essa confissão está dizendo. Acompanhe comigo, excelência. O que diz o promotor de justiça de São Paulo, Edilson Mogenot? A confissão, sem outros elementos de prova para apoiá-la, não é suficiente para manter um decreto condenatório. Muito obrigado, excelência. Senhores, eu fiz questão de trazer um promotor de justiça para ver se hoje a bancada da acusação pelo menos aprende alguma coisa de direito, porque, pelo visto, não aprenderam isso na sua faculdade. Se não existirem elementos para comprovar a confissão, ela não tem validade para manter um decreto condenatório. E, senhores, eu pergunto aos senhores, onde é que estão esses outros elementos que corroboram a confissão? Não existem. Não existem provas, senhores. Ninguém sequer foi capaz de associar o réu, nosso assistido, com a vítima naquela noite. Ninguém viu o réu com a vítima naquela noite, nem na festa, nem na primeira, nem na segunda, nem na saída, nem na cena do crime, nem no momento do fato. Ninguém viu nada. E, senhores, nesses casos, como eu estou dizendo para os senhores, que eu acabei de dizer, não existem provas, nesses casos a lei é bem específica. Código de Processo Penal. O código que rege todo o procedimento de acusação do judiciário brasileiro diz o seguinte, acompanhe comigo, excelência. Artigo 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça não existe prova de ter o réu concorrido para a infração penal. Excelências, hoje cada um dos senhores é um juiz. E quando não existem provas para corroborar os senhores devem absolver. E se o entendimento legal não for suficiente para os senhores, porque certamente não é para mim, senão não estaria aqui hoje, eu trago também o entendimento doutrinário, Fernando da Costa Torinho Filho, que é um dos principais processualistas desse país, que fala o seguinte: se não houver prova de ter sido réu ao crime, o juiz absolve. Obrigado, excelência. Senhores, a doutrina caminha na mesma direção da lei. Quando não existem provas, o acusado deve ser absolvido. Mas, como nós sabemos que o Ministério Público está cego por uma sede de punição ao primeiro que aparecer, além do entendimento legal e do entendimento de doutrina, eu trago também o entendimento dos tribunais. Porque eu sei, e os senhores sabem, que os tribunais são órgãos extremamente competentes, e a palavra dos tribunais deve ser ouvida. Vejam comigo o que diz o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, um dos maiores tribunais do nosso país. Acompanhe comigo, excelência.
inexistindo provas hábeis a comprovar com segurança a autoria delitiva, os acusados devem ser absolvidos dos fatos narrados na inicial acusatória, em observância ao princípio constitucional indúbio pro réu. Obrigado, Excelência. Então está aqui, senhores. Todas as peças se encaixam. A negativa de autoria é sustentada pela insuficiência de provas. Não existem provas contra o nosso assistido nesse processo. E tudo isso invoca o princípio constitucional do indúbio pro réu. A Constituição queria justamente proteger pessoas como essa que estão sendo acusadas injustamente. Indúbio pro réu significa, se houver dúvida com relação ao réu, se ele foi o culpado, então absolvam. Na dúvida, em favor do réu. Essas são as teses que fazem os senhores negarem a autoria. E com a negativa de autoria, automaticamente viria a absolvição para que ele fosse absolvido deste crime, mas o principal, o verdadeiro responsável, pagasse por esse crime, fosse sequer, pelo menos, investigado. Mas, Excelência, nós sabemos que aqui cada um dos senhores é um indivíduo diferente. E por mais que os senhores julguem com a sua íntima convicção, a sua convicção pode ser diferente da convicção do seu colega ao lado. E é por isso que nós trazemos aqui a tese subsidiária, porque até na tese de acusação do Ministério Público existem erros. E é meu trabalho explicar aos senhores o porquê desses erros legais. O Ministério Público vem aqui e acusa o nosso assistido de ter praticado um homicídio qualificado, duplamente qualificado. Por doutor, motivo fútil. O senhor tem 3 minutos. Obrigado, Excelência. Motivo fútil e dissimulação. Caso os senhores não saibam, a qualificadora são causas que agravam o crime, que aumentam a pena. Supostamente, pelo que diz o Ministério Público, o nosso assistido teria matado a vítima por um motivo fútil. Mas, senhores, pelo que diz o Ministério Público, ele a matou porque ela estava passando informações para uma facção rival sobre a morte de um amigo seu. Senhores, isso não é fútil. Fútil é o equiparado ao insignificante. Fútil é você matar alguém porque alguém te olhou torto. Fútil é matar alguém porque alguém pisou no seu pé. Fútil é matar alguém porque alguém lhe deu um troco errado. Isso é fútil, é insignificante e é desmedido. Nesse caso, senhores, uma vingança no mundo do crime não seria fútil, jamais. Seria algo torpe, algo que é abjeto, que é moralmente reprovável. Então, até nisso o Ministério Público erra, até na sua quesitação. Então, senhores, caso forem perguntados sobre o motivo, neguem o motivo fútil porque ele não se encaixa. A próxima qualificadora diz respeito à dissimulação, porque supostamente o réu teria levado a vítima da festa para sua casa, teria tido relações sexuais com ela e depois a matado. A dissimulação seria ele enganar ela para ir até sua casa. Mas, senhores, na confissão existe um relacionamento entre eles, mas isso não existe em nenhum outro momento do processo. Nenhum outro momento do processo existe esse relacionamento. A própria mãe da vítima é categórica em afirmar que eles não tinham nenhuma relação, senão a de conhecidos de vista da rua. Que fundamento tem para alegar que eles tinham intimidade? Nenhum, Excelências. E outro, se a vítima tivesse tido qualquer relação sexual naquela noite, constaria no laudo de exame necroscópico. Porque quando o perito vai analisar um corpo no IML, ele analisa o corpo por inteiro. Se tivesse alguma relação sexual, constaria no laudo, o que não consta, Excelências. Então, aqui os senhores também neguem o quesito da dissimulação e, automaticamente, caso queiram condenar, estarão condenando por homicídio simples, desclassificação por homicídio simples. Mas lembre-se que a verdadeira tese é a absolvição pela negativa de autoria. Nosso assistido não é responsável. Nosso assistido foi torturado. Então, os senhores negam a autoria dele. Para que o verdadeiro culpado esteja aqui respondendo. Porque enquanto tem um minuto. Obrigado, Excelência. Enquanto esse homem está aqui sentado, o verdadeiro culpado está por aí, rindo da cara do Ministério Público. E, Excelência, se os senhores absolverem, o Ministério Público vai ser obrigado a abrir esse inquérito de novo para achar o verdadeiro responsável. E se o Ministério Público fizer isso, eu faço questão de ser assistente de acusação, porque eu também quero achar o verdadeiro responsável por esse crime. E eu quero que ele pague. Eu quero que a justiça seja feita, mas a justiça não será feita condenando este homem, porque ele é inocente. Então, Excelências, absolvam o nosso assistido. Muito obrigado. Eu apenas questiono a organização do evento se a réplica, no caso seria a tréplica, dispensada, muito bem. A rigor nós teríamos agora a réplica do Ministério Público, que seria obrigatória, e também a tréplica da defesa. Como não vamos à réplica,
a tréplica também não ocorrerá. Em seguida aos debates, eu questionaria se os jurados estão aptos a julgar. Estão aptos a julgar? Precisa de algum esclarecimento? Não precisando de nenhum esclarecimento, nos dirigiríamos até a sala especial, que também chamam de sala secreta, e ali faríamos a quesitação, aliás, a aplicação dos quesitos com a consequente votação. Ainda em plenário, eu leria os quesitos para que todos tomassem conhecimento. Esses quesitos são formulados basicamente pelo juiz, mas de um lado e de outro aqui opinando. Eu gostaria que fosse assim, gostaria que modificasse esta frase, gostaria que fosse modificada esta palavra. Então, eu redigi aqui os quesitos enquanto a defesa falava e vou ler para vocês como seria uma quesitação típica para este caso. Aliás, muito semelhante com a quesitação real. Muito semelhante com a quesitação real. Vou ler para efeitos acadêmicos, nós sabemos como seria na prática. O primeiro quesito que diz respeito à materialidade. No dia 28 de agosto de 2017, por volta das 4 da manhã, na rua Acácio Leite, cidade de Itacoatiara, a vítima foi atingida por 3 disparos de arma de fogo, vindo a falecer em decorrência das lesões descritas no laudo necroscópico de folhas tais, seria o quesito da materialidade. Se os jurados respondessem sim a este quesito, continuaríamos para o próximo quesito. Se respondessem não, acabou a quesitação. O segundo quesito diz respeito à autoria, e a redação seria mais ou menos essa. O acusado, Caio, concorreu para a prática do delito, desferindo os disparos de arma de fogo que provocaram a morte da vítima. Se os jurados respondessem sim, prosseguiríamos a votação. Se dissessem não, estaria encerrada. E aqui é importante saberem, aqueles que ainda não participaram de um júri real, que, a fim de proteger o sigilo da votação, nunca se chega à unanimidade. Imagine que os 7 jurados tivessem aqui a convicção e votado de que o réu foi o autor do delito. Ainda assim, neste caso, nós não anunciaríamos os 7 votos, mas apenas 4. No momento em que alcançasse a maioria absoluta, a leitura ou a apuração dos votos seria encerrada para efeito de que ninguém jamais soubesse se todos os jurados votaram no mesmo sentido. Isto é feito para proteger, para blindar os jurados. Imaginem que o jurado ele passa por momentos difíceis, porque se ele vota, todos votam absolvendo o acusado, condenando o acusado, vão ficar mal com o acusado e com a família do acusado. E se votam todos absolvendo, vão ficar mal com a família da vítima e também ficariam numa situação de certo constrangimento. Para evitar o constrangimento, a lei previu esta modalidade em que, quando alcançada a maioria absoluta, a votação, ela é encerrada. O terceiro quesito, a gente chama de quesito da absolvição, ou quesito genérico, diz: o jurado absolve o acusado, e aqui estão reunidas todas as teses defensivas. Nós não faremos uma tese defensiva para cada fato, para cada argumento que foi levantado pela defesa. Qualquer argumento defensivo estaria aqui. Se o jurado tem a convicção de que o acusado deve ser absolvido, deve votar sim neste terceiro quesito. Além do terceiro quesito, que é o quesito genérico, ainda teríamos mais 2 quesitos devido a 2 qualificadoras que o Ministério Público propôs na denúncia e que foram acatadas na pronúncia. A primeira qualificadora é a qualificadora do motivo fútil, e a redação do quesito seria esta: o acusado agiu por motivo fútil, consistente no fato de a vítima supostamente não ter informado onde estariam os assassinos de um amigo do acusado. E aí eu explicaria, parece um pouco complicado, mas eu explicaria. Dentro do contexto da acusação, o acusado, segundo a narrativa do Ministério Público, teria matado a vítima
porque a vítima sabia quem eram os assassinos do amigo dele e não contava. Era algo nesse sentido. Por fim, o quesito número 5, que também é outra qualificadora, é a qualificadora da dissimulação. O acusado agiu mediante dissimulação ao se aproveitar do relacionamento amoroso que mantinha com a vítima para atraí-la e depois, sem que ela pudesse desconfiar, matá-la. Este seria o último quesito, e aí era sempre orientando assim: aqueles que concordam com a defesa, votem não, aqueles que concordam com o Ministério Público, votem sim. Haveria, portanto, aqui a apuração dos votos, a quesitação, e em seguida seria ali redigida finalmente a sentença, e a sentença seria publicada em plenário. Tendo em vista que é uma atividade acadêmica, todas essas outras formalidades estão dispensadas. Ganhamos tempo com isso, né, doutor Saulo? Mas seria mais ou menos essa a dinâmica de um júri real. Muito bem, feitas as explanações aqui em plenário, eu anuncio o resultado como a equipe da UFAM como vitoriosa deste júri simulado. Parabenizo os debatedores pelo excelente nível. Eu gostaria, naturalmente, de, eventualmente, estivesse numa situação de réu, ser defendido por tais advogados, né? Muito polidos na linguagem, muito combativos também. Muitas vezes colocaram aqui o dedo na ferida do Ministério Público, o Ministério Público se ausentou. O Ministério Público, aliás, acerca do qual o representante do Ministério Público determina que seja oficiado o Procurador-Geral de Justiça para que apure a ausência injustificada do Ministério Público, podendo, inclusive, aplicar as sanções correspondentes no seu regime disciplinar. E parabenizo mais uma vez, espero que tenham excelente sorte nas próximas etapas da nossa atividade, do evento. Agradeço imensamente a presença de todos, especialmente os jurados que estão aqui participando conosco e iriam votar aqui efetivamente hoje, não fosse esta impontualidade do Ministério Público. Doutor Saulo. Muito obrigado, doutor Marcelo. Parabéns à equipe da UFAM, classificada para a próxima etapa. Alguns registros importantes. Nós, enquanto estava acontecendo esse debate, nós recebemos um pedido de uma equipe para entrar em repescagem, já vista a ausência da equipe, mas devido à ausência de previsão no nosso edital, nós não permitimos, ok? Então segue a UFAM classificada. Lembrando que agora vocês participaram da defesa, então na próxima etapa, porque vocês são os primeiros classificados deste quadro, vocês são a acusação. E quem vai concorrer com vocês amanhã é a equipe que sair vitoriosa do próximo embate, ok? Meus parabéns. Agradeço ao Dr. Marcelo novamente e também aos nossos avaliadores. Muito obrigado. Declaro suspensa a nossa reunião até o próximo embate. Até já já.